Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos fazer uma revisão sobre o último conteúdo que vocês viram relacionado a números racionais e irracionais, tudo bem? Então, já como vocês viram, né, vamos só estar relembrando. O que é números racionais? O número racional é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de uma fração. Assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. Então vamos ver quais esses números, né? Como que a gente pode saber se é um número racional? Então, como a definição já deu ali atrás, ele pode ser escrito em forma de fração. Ou seja, qualquer fração é um número racional. Um exemplo, 1/3. Vocês lembram que fração a gente tem o numerador, né? Que representa, nesse exemplo, 1, e o denominador, que representa o valor 3. Então, está representado em forma de um número fracionário. Então, é um número racional. Sempre de cara que vocês virem um número representado por uma fração, ele é um número racional. Os números inteiros também são racionais. Por quê? Porque qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração. Concordam comigo que se a gente pegar um número qualquer, um número inteiro, por exemplo, o número 2, a gente consegue escrever ele em uma forma fracionária, não consegue? Ou seja, se a gente coloca 2 sobre 1, concorda comigo que é 2 dividido por 1. Então, isso é igual a 2. Então, a gente consegue todo número inteiro representar numa forma fracionária. Vocês lembram que todo número inteiro, ele aparece, né? Não tem a necessidade de você colocar o sobre 1 embaixo. Mas todo número inteiro tem esse divisor 1 embaixo. Tudo bem? Ou seja, o número 5. A gente pode representar ele de forma fracionária como 5 sobre 1. Agora, o próximo são os que apresentam decimais finitos. Mas o que é isso? O decimal finito, a gente pode ver aqui no exemplo, é que ele possui um número limitado de casas decimais. Vocês lembram? O que são essas casas? São as casinhas depois da vírgula. Ou seja, aqui no nosso exemplo, 2,455. Ele é finito. Por que finito? Porque termina. Não tem uma continuidade de números. Não tem aqueles 3 pontinhos representando, né? Que há mais números nessa sequência. Ou seja, é finito. Ele termina aqui. Assim como 1,453. Ele é finito. Ele termina aqui, tá? Então, ele também é um número racional. O exemplo 5,45 também é um número racional. Esses números, se a gente quiser, podemos também representar em forma de fração. Mas sempre que a gente vê um número com decimal finito, a gente já pode afirmar que esse número é racional. Agora vamos ver o próximo exemplo, que é relacionado à dízima periódica. A dízima periódica é um decimal infinito, em que existe um período, ou seja, uma repartição dentro dos decimais. Então vamos dar o exemplo aqui, ó. Temos 1,33333 e assim infinitamente. Ele é infinito. Mas esse número também é racional. Por quê? Porque o 3 ele se repete constantemente. Não há outro valor além do 3. Então, o período é 3 e ele dá continuidade. Ou seja, ele é um número
que a gente pode dizer que é um número racional. O outro exemplo, 1,454545. Ele segue uma sequência, mesmo que seja não somente um número, né, um algarismo, mas dois algarismos formando um número, a gente tem 1,454545. Ou seja, ele também é racional, porque segue o mesmo período, segue uma sequência. Agora o próximo. 0,45626262. E assim infinitamente. Ele também é um número racional, porque mesmo que ele comece, né, aqui com 45, depois ele vem em uma ordem. Ele segue uma sequência sempre com os mesmos valores. Então ele é um número racional. Agora relembrando um pouco sobre os números irracionais. O conjunto dos números irracionais é formado pelos números que não podem ser representados como frações. Ou seja, tudo que a gente representa como fração é racional. Agora, aqueles que são impossíveis de representar como fração é irracional. Ou seja, quem são os irracionais? São as raízes não exatas, as dízimas não periódicas e alguns casos especiais. Então vamos ao exemplo. Raiz de 2. Olha o valor da raiz de 2. 1,41421356,2 e assim vai seguindo. Ele não apresenta, vocês podem ver, uma dízima periódica. Por quê? São números, são algarismos aleatoriamente, são valores diferentes. Então ele não segue uma ordem específica. Então a gente pode falar que esse número é irracional. Outro exemplo é o π. Vocês lembram do π? Ele é aproximadamente 3,14, mas ele é aproximadamente, o valor exato dele é muitos números. Então esses números que também não seguem uma sequência correta de algarismos, eles são distribuídos aleatoriamente. Então esse valor do π ele é também irracional. Assim como o número 2,34087496,7. Né? Novamente, esse número depois da vírgula aqui, essas casas decimais, não apresentam uma sequência de números iguais. Correto? Vamos para os exercícios para a gente fazer juntos. Vamos ao exemplo, então, para a gente realizar junto, tá? Ó, identifique nas alternativas abaixo quais são os números racionais ou irracionais. Então, como a gente vai representar? Qual é a representação do número racional? Né? A simbologia. Simbologia é esse Q. Ele é representado pela letra Q, tá? E geralmente a gente faz esse tracinho aqui para diferenciar do Q normal. E os irracionais pela letra I maiúscula. E a gente também, né, realiza mais um tracinho aqui para diferenciar. Então vamos lá. Exemplo A. O exemplo A, 3,24. Então o que esse exemplo fala para a gente? O exemplo A. 3,24, concordam comigo que 3,24 ele é o quê? É um decimal finito ou infinito? A primeira coisa que vocês podem observar nesse exemplo. Ele é um decimal finito, porque ele acaba no 3,24, né? Não tem uma sequência de outros números para você poder analisar. Sendo assim, ele é racional.
Agora no exemplo B, a gente tem 1,34, 34, 34 e assim sucessivamente. Concordam comigo que esse número ele é uma dízima periódica, não é? Porque ele segue uma sequência, ó, de números iguais, ó, 34, 34, 34. Ou seja, quando a gente viu ali atrás que quando é uma dízima periódica, ele é um número racional. Exemplo C. A gente tem 2,90, 85, 74, 631 e assim vai. Agora a gente pode observar o que? Ele é uma dízima periódica ou não é uma dízima periódica? O que vocês acham? Né? Se a gente for observar, ó, uma dízima periódica, lembra? Ela é... Vamos até voltar aqui um pouquinho. Ó. É um decimal infinito em que existe um período, ou seja, uma repetição dentro dos decimais. Uma repetição, né? Uma sequência. Então, retornando aqui, esse número é uma dízima periódica? Há um período nele? Uma sequência de números igual a na letra B? Não há, né? Então, ele não é uma dízima periódica. Ele é um número irracional. Por que é irracional? Porque, ó, como ele é escrito. Ele é uma dízima, né? Ele é uma dízima, mas não é periódica. Então, a gente pode concluir que ele é um número irracional. Agora, no exemplo D. A gente tem 1/2. 1/2, né? Ou meio. Vocês viram, né, que o número racional é todo número que pode ser representado por uma fração. Então, né, essa letra D é bem fácil da gente analisar que ele é um número racional, porque já está representado em uma fração. E o exemplo E, o número 5. Ele é racional ou irracional? A gente pode representar o 5 como forma de fração? Podemos, não podemos? Por quê? Sempre, ó, 5 dividido por 1 é igual a 5, concordam? Sempre a gente tem aqui uma divisão, né, por 1, mas que não necessariamente precisa aparecer, porque 5 dividido por 1 é igual a 5. Mas sim, a gente consegue representar por uma forma fracionária. Então é um número racional. Tudo bem? Agora para o exercício 2, oriento vocês que, se vocês tiverem oportunidade, que tentem resolver sozinhos, tá? E depois que confiram para ver se as respostas foram corretas. Então, vamos para o 2. O resultado de uma pesquisa mostrou que uma escola de 500 alunos, então temos que uma escola com um total de 500 alunos. Desses 500 alunos, 7/10 deles praticam esportes. Porém, desses 7/10, apenas 2/7 praticam vôlei. Tudo bem? Então vamos para o item A. Determine a quantidade e a fração de alunos da escola que praticam vôlei em relação ao total de alunos da escola. Então, pelo nosso enunciado, a gente tem que 2/7 de
7/10 praticam vôlei. Então, se a gente tem 2/7 de 7/10, o que esse D nos diz? Nos diz que a gente deve fazer então uma multiplicação. 2/7 de 7/10. Fazendo a multiplicação, a gente vai achar um valor, né, em relação aos 500. Então vamos primeiro fazer aqui 2/7 vezes 7/10. Então, multiplicação de frações, a gente realiza numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 7, 14. E 7 vezes 10, 70. Concordam? Vocês já viram também que a gente consegue fazer uma simplificação aqui nessa fração, né? Que pode nos facilitar nos cálculos futuros, para a gente não ficar com um número tão grande. Então, se a gente dividir aqui por 14 e aqui também, né? Isso aqui vai ser igual. Vocês podem estar fazendo a divisão aí no cantinho, tá? 14 dividido por 14, 1. 70 dividido por 14, vocês vão encontrar o resultado 5. Então agora a gente tem que 1/5 de 1/5, né, praticam vôlei. Ou seja, esse 1/5 ainda a gente tem que fazer em relação aos 500. Porque 1/5 de 500 alunos praticam vôlei. Mas quanto que é esse 1/5 de 500? Então a gente vai fazer. A gente tem então o que a gente viu, 500, que é o total de alunos da escola, vezes 1/5 que praticam vôlei. Opa. Aqui, voltamos. Então temos 500 que multiplica 1/5. Como é uma multiplicação, 500 vezes 1, 500. E lembrando que aqui sempre tem um embaixo. 1 vezes 5, 5. Aí vocês podem estar realizando essa divisão, que 500 dividido por 5 vai dar o total de 100 alunos que praticam
vôlei. Então, né, retomando. Primeiro passo, a gente pegou os 2/7 e multiplicou com 7/10. Por quê? Os 2/7 eram os alunos que praticavam vôlei em relação a 7/10 que praticavam esporte. Então, 2/7 de 7/10 praticavam vôlei. Então, se a gente fazer 2/7 de uma multiplicação, 7/10. Chegamos, né, realizando as continhas, a 1/5. Esse 1/5 representa que 1/5 dos alunos praticam vôlei em relação, né, ao total aqui, a 500. Então, se a gente pega o valor total, que é 500, e multiplicamos por 1/5, que é o valor de alunos que praticam vôlei, vamos chegar realizando contas que 100 alunos praticam vôlei. Tudo bem? Que é o total que pratica vôlei. Então, a gente deu o que o exercício pediu: a fração de alunos e o total. Agora vamos para a letra B. Determine a quantidade e a fração de alunos que não praticam vôlei em relação ao total de alunos da escola. Então a gente sabe que a parte que pratica vôlei, a sua fração, né, a parte que pratica vôlei, é 1/5, que a gente achou aqui no exercício A. Então, qual que é a parte total? Concorda comigo que 5 sobre 5 representa, opa, 5 sobre 5 representa o total daqui. Porque ó, o denominador não é 5. Então aqui a gente tem o numerador 1, 1/5. Para ser o total, se fosse totalmente aqui, todos os alunos, seria 5 sobre 5, correto? Então a gente tem 5 sobre 5, que é o total de alunos, e aqui a gente pode realizar 5 sobre 5 e subtrair o total de alunos que praticam vôlei, que a gente descobriu aqui, que é 1/5. Então, 1/5. Agora, subtração de fração, né? Como a nossa base é igual, a gente só vai copiar a base, né? Permanece a base porque elas são iguais. E faz a subtração, né, direta porque as bases são iguais. Então, 5 menos 1, 4. Então, chegamos à conclusão que 4/5 4/5 representa a quantidade de alunos que não praticam vôlei. Mas lembrando, né? Aqui a gente achou o valor em fração. E agora, para a gente
achar o valor numérico, né? De quantos alunos 4/5 representa. Vamos realizar o mesmo que fizemos ali na letra A. Então a gente tem qual que é o nosso total de alunos da escola? São 500, certo? Então 500 que multiplica 4/5, que é os alunos que não praticam vôlei. Opa. Então, fazendo a multiplicação de fração, né? 500 vezes 4. Vocês vão fazer a multiplicação. Vamos fazer aqui no cantinho. 500 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Então, 2.000. 2.000 dividido, multiplicação de fração, denominador vezes denominador. Se aqui não tem nada, quer dizer que tem 1 embaixo. 1 vezes 5, 5. Agora, vamos fazer essa continha aqui. 2.000 dividido por 5. Pegando aqui o primeiro algarismo, né? É menor que 5, então vamos juntar as duas casinhas. 20 dividido por 5, né? Qual número que aqui a gente multiplica com 5 que dá 20? Então, 4 vezes 5 é igual a 20. 20 menos 20 vai sobrar 0. Como aqui temos 0 e 0, vamos acrescentar os dois zeros aqui. Então, 2.000 dividido por 5 é igual a 400. Então, o que isso quer dizer? Que 400 alunos não praticam vôlei. O que a gente também poderia ter feito? Se no exercício A a gente descobriu que 100 alunos praticam vôlei, logo 500, que é o total, menos 100 que pratica vôlei, a gente chegaria, né, nos 400 alunos que não praticam vôlei. Agora na letra C. Com o início do campeonato, o número de alunos que praticam vôlei dobrou. Qual é a fração correspondente ao total de praticantes de vôlei em relação ao total de alunos da escola? Então a nossa letra C fala que o número de participantes, né, que praticam vôlei agora dobrou. O que é dobrar? O dobro, né, quando a gente fala dobro, é sempre multiplicando por 2, certo? Então vamos lá.
a gente tem que calcular o dobro dos alunos que praticam vôlei. Então, o dobro é 2. 2 que a gente multiplica pelos alunos que praticam vôlei. Então, os alunos que praticam vôlei corresponde a 4/5. Então, 4/5. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 2, 8, 5 vezes 1, 5. Então, chegamos que essa fração representa o nosso dobro. Então, 8/5, né? 8/5 dos alunos foi o número, a fração correspondente ao dobro de alunos que agora estarão jogando vôlei. Certinho? Então, esses foram os exercícios que a gente fez, né? Gostaria que, se vocês tiverem alguma dúvida de algum passo que eu realizei, vocês me mandem uma mensagem no WhatsApp, tá? Meu número tá aqui, ó. Qualquer coisa pode entrar em contato.